convidar a pessoa do Espírito Santo do Senhor. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo do Deus da Glória. És bem-vindo neste lugar, ó Espírito Santo do Senhor. Estamos iniciando mais uma grande campanha de oração e adoração neste canal, mas queremos iniciá-la com o Senhor conosco, Espírito Santo. E é por esse motivo que eu elevo a Ti a minha voz em oração, fazendo a oração essencial para o início de uma campanha, uma oração convite ao Espírito Santo do Deus da Glória, porque nós sabemos que o Deus que nós adoramos não tem como requisito para a manifestação da sua sacrossanta presença templos luxuosos, com líderes com nomes, renomes ou mídias, não. O Deus que nós adoramos frisa em suas palavras a dizer assim: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presença. O Senhor frisa nas suas palavras que onde houver um povo unido e reunido para te adorar, com sinceridade diante de ti, Deus da glória, o Senhor fará presença neste local. Vejamos dentro do contexto das suas palavras, Deus da glória, que não há requisitos como templos luxuosos, com líderes, com nomes, renomes ou mídias, não. O requisito para a sacrossanta presença do Senhor é vidas com corações inclinados, Senhor, e direcionados para te adorar, na beleza da sua santidade. Ainda, Senhor da glória, que nós meditando na sua palavra no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 1 em diante, naquele diálogo que o seu filho amado Jesus havia tido com aquela mulher samaritana, ainda que a mesma indagava ou questionava ao Senhor Jesus, ao falar de diferença de adoração dos samaritanos para os judeus, e o Senhor Jesus olhando para aquela mulher dizia: mulher, vem a hora agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai espera para serem seus adoradores, ou seja, é adorar o Senhor da glória em espírito e em verdade. E é isso que nós estamos fazendo aqui neste canal de adoração, com sinceridade diante de ti, Deus Criador dos céus e da terra. Por isso nós convidamos a excelência do Espírito Santo do Deus da Glória para este canal de adoração. Faça-se presença, Espírito Santo do Deus da Glória, ao contrário das hortes espirituais malignas que muitas das vezes invadem história, relacionamento, finança, projeto, para destruir, pois a Bíblia Sagrada vai dizer que o intuito do adversário são três. O adversário veio senão matar, roubar e destruir. Ainda que o intuito do adversário seja esse, Senhor da glória, o Espírito Santo do Senhor não invade local nenhum. O Espírito Santo do Deus da glória é educado, e para que o mesmo venha fazer-se presença em um determinado local, é necessário um convite formal, e por isso que em oração nós convidamos ao Senhor: Espírito Santo do Deus da glória, faça-se presença neste canal de adoração. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo do Deus da glória. E se porventura, por misericórdia do Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor assim quiser usar-nos, permita-nos sermos um canal de bênção para a vida dos nossos irmãos. Permita-nos sermos, na vida de Deus, mensageiro do Deus da glória na face da terra. Permita-nos sermos ferramenta usado pelo Senhor Deus da glória, para que o que se perdera na vida deste ou desta venha ver por parte do Deus Criador dos céus e da terra a restauração das percas na história do mesmo, da mesma, para, Senhor da glória, que o enfermo e enferma saia curada de suas dores e enfermidades. Permita-nos sermos, Senhor da glória, um canal de bênção na vida dos nossos irmãos e irmãs, que muitas das vezes acrescentam ao dia chamado hoje o exercício de fé, nesta grande campanha de oração e adoração por milagres. Eu não quero limitar o convite, Espírito Santo do Deus da glória, apenas a este canal de adoração ao Senhor, mas eu quero abrir o leque do convidar e convidá-lo, Espírito Santo do Deus da glória, para o meu lar, ministério, família, projeto. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo do Deus da glória. Seja bem-vindo a este canal de oração, a esta campanha de adoração, Espírito Santo do Senhor. Move segundo o querer e a vontade de Deus, pois no princípio da conversão de Paulo, apóstolo de Cristo, ele frisava essas palavras a dizer assim: já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Paulo dizia: a sua vontade, ela é soberana sobre a nossa, porque a mesma Bíblia Sagrada vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Por isso nos entregamos em suas mãos, Senhor. Apresentamos a ti mais uma campanha de oração, juntamente com vidas, juntamente com adoradores, juntamente com adoradoras que exercitam a sua fé neste canal de adoração. De Calabraia Shuri Andarábia, Uriandekeia Candaramanda Yakandar
Deus, Criador dos céus e da terra, autor de nossa fé, olha, Senhor, o milagre que esse homem que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor na vida dele. Olha aí, Deus da glória, o milagre que esta mulher que une a fé dela com a nossa anseia, almeja ser alcançada por ti na vida, na história dela. Deus de milagres, sinais e maravilha, ao iniciar esta campanha de oração e adoração por milagre, eu apresento ao Senhor o exercício de fé desta mulher que aqui se encontra. Eu apresento a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, o exercício de fé deste homem que aqui se encontra, Pai amado, independente da maneira em que a mesma esteja exercitando a sua fé a unir com a nossa nesta campanha de oração. Talvez eu esteja orando com pessoas que de joelho dobrado, onde quer que esteja, está atraindo a atenção do Deus da glória a respeito de sua causa. Talvez eu esteja orando com pessoas que de fé, onde quer que este ou esta esteja, estará atraindo a atenção do Deus Criador dos céus e da terra a respeito de sua causa e situação. Talvez eu esteja orando com pessoas que com a foto deste ou desta em suas mãos está agora apresentando ao Deus da glória unir a fé do mesmo ou a mesma com a nossa nesta corrente de oração e adoração por milagre. Talvez eu esteja orando com pessoas que está com a carteira de trabalho em suas mãos a pedir ao Deus Criador dos céus e da terra que abre, Senhor da glória, uma porta de emprego, Senhor da glória, para si ou para com um dos seus, independente da maneira em que esse adorador esteja agora no exercício da fé dela ou dele, Pai, porque Jesus, ele disse para a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 1 em diante, Jesus, ele disse à mulher samaritana que o Senhor da glória procura para serem seus adoradores são aqueles ou aquelas que o adorem em espírito e em verdade, independente da maneira em que este adorador está agora adorando ao Senhor, Pai amado, independente da maneira em que esta adoradora agora esteja adorando a Ti, Deus amado, eu apresento ao Senhor a vidas adoradores e adoradoras que ao unirem a sua fé com a nossa neste canal estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. Deus entra com o milagre que este almeja, anseia, será alcançado pelo Senhor na vida dele. Senhor da glória, entra com o milagre que esta almeja, anseia, será alcançada por Ti, Deus da glória. Ah, Senhor, na vida dela, eu apresento vidas, Pai, adoradores e adoradoras que unem a sua fé com a nossa nesta corrente de oração por milagre, nesta campanha de oração por milagre. E quando nós oramos ao Senhor e colocamos um tema que é milagre, é porque bem antes de nós orarmos, o teu servo Elias, bem antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo, Elias sabia que tinha no céu um Deus que ouve a nossa oração e que responde-nos com o tema que nós apresentamos. E é por isso que o profeta Elias lança um desafio aos falsos profetas, dizendo assim, um desafio de oração, a dizer assim: vamos orar, cada um adore o seu Deus, e o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus de Israel. Elias lança um desafio de oração aos profetas de Baal, mas ele apresenta ali uma oração temática. Ele diz: o Deus que responder com fogo, o Deus que responder com fogo, o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus de Israel. Elias ora, mas coloca um tema. Nós oramos e apresentamos um tema a esta oração, e o tema, Deus da glória, é oração por milagre. O tema, Senhor amado, é clamor por milagre. Independente de qual seja o milagre que esse adorador que aqui se encontra almeja, anseia ser alcançado pelo Senhor na vida dele, independente de qual seja o milagre que esta adoradora que une a fé dela com a nossa almeja, anseia ser alcançada por Ti, Deus da glória. Lembro-me das palavras de Paulo, apóstolo de Cristo, quando ali relatava a experiência de adoração e resposta no Senhor. Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer em nossa vida, em nossa história, além do que o que nós pedimos a Ele em oração. Paulo dizia: eu sei que eu depositei a minha fé em um Deus que tem o poder de nos alcançar com feitos e obras maiores ainda. Eu não sei qual o milagre que este espera ser alcançado pelo Senhor. Eu não sei qual o milagre que esta, Deus amado, espera ser alcançada por Ti na vida dela. Mas assim como Paulo frisou essas palavras com convicção, eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo a dizer: eu sei que eu depositei a minha fé em um Deus que tem o poder para nos alcançar
com feitos ainda maiores do que o que nós pedimos. Entra com o milagre que esta mulher procura, Pai, vivenciar por parte do Senhor na vida dela. Entra com o milagre que este homem procura, Pai, a ser alcançado pelo Senhor na vida, na história dele. Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus do sobrenatural da glória. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão apenas com os olhos elevados neste canal de adoração, mas o seu coração e sua mente está direcionado ao Deus Criador dos céus e da terra. Assim como Davi dizia: elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. A princípio Davi olhava ao monte, Davi olhava para o monte à espera de ser socorrido, mas o mesmo salmista que olhava para aquele monte à espera de um socorro, dentro do contexto das mesmas palavras, Davi dizia: o meu socorro vem do Senhor, a Deus Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está em Ti, Senhor amado. A libertação está em Ti, Deus da glória. Senhor, a providência do Senhor, a providência vem do Senhor, Deus amado. Nós apenas adoramos, nós apenas oramos. É o Senhor que alcança a vida, é o Senhor quem alcança a história, é o Senhor quem alcança a petição. Portanto, eu apresento ao Senhor a cada um, Senhor amado, a cada adoradora que une a sua fé com a nossa, neste canal de adoração. Vidas que acrescentam ao dia chamado hoje esse exercício de fé e adoração. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não encontram resposta em Baal. Agora chega o momento do profeta Elias adorar. Elias repara o altar, Elias conserta aquele altar, e Elias adora aquele que tudo pode. E o Senhor diante, Senhor da glória, de todo Israel, responde com o tema que o profeta Elias apresentou, ou lançou ou desafiantes. Ele disse: o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. E o Senhor respondeu, Deus amado, com fogo. Senhor amado, diante de todo o povo de Israel, eu não sei com que área este adorador que aqui se encontra precisa que o Senhor responda na vida dele. Eu não sei com que essa adoradora precisa que o Senhor responde na vida dela, mas o Deus que respondeu ao profeta Elias com o tema que ele apresentou, eu creio que já está entrando com a resposta na vida desta mulher aqui se encontra. Eu creio que já está entrando com a resposta na vida, na história deste homem que aqui se encontra. Labacalaxúria Candarábia, Riandequeia Candarábia. Deus que respondeu a Elias com fogo. Senhor, tem vidas aqui, tem adorador aqui pedindo ao Senhor temas variado de milagre, mas ao único Deus nós adoramos, ao Deus de Elias. Oriante que ando rebiachuri andarábia, Riante cai de calachuri andaraio, Ramante calai de canto rebi andaraio. Estamos aqui clamando ao Deus de Elias, ao Deus de resposta. Rablachuri andarábias. Todo Israel tiveram que ver que Tu és um Deus que responde àqueles que clamam. Todo Israel tiveram que ver que Tu és um Deus que responde com o tema ainda apresentado ao Senhor. Alablai de cai de canto, seja andarábias, Uriande queia candaraios, Araplachuri andarábias. Responda, Pai, entra com a resposta que esta mulher procura em Ti. Entra com a resposta que este homem procura, Pai, ser alcançado do Senhor na vida dele. Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus do sobrenatural da glória, entra com a resposta que este procura em Ti, Deus da glória. Jeremias capítulo de número 33, verso de número 3, o Senhor se apresentou ao profeta Jeremias como Deus de resposta. Jeremias capítulo de número 33, verso de número 3 diz assim: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe Jeremias. O Senhor se apresentou ao profeta Jeremias como Deus que respondesse ao clamor. Jeremias 33, 3. Eu não sei por qual causa esta mulher está clamando agora. Eu não sei por qual causa este homem está clamando agora. Eu não sei em que área este ou esta procura no Senhor uma resposta. Mas o Senhor se apresentou ao profeta Jeremias como um Deus de resposta, Pai. Olha, Senhor, o que esta mulher ou este homem está pedindo agora ao Senhor. Entra com a resposta, Pai, do que ela está pedindo. Entra com a resposta, Deus amado, do que ele está pedindo a Ti, Senhor.
O Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que ele apresentou em oração. E o tema que Elias apresentou foi fogo, Pai. Tem pessoas aqui pedindo pela área sentimental. Tem pessoas aqui apresentando um tema de uma restauração sentimental. Ora, Pai, decai, decandarábias. Tem pessoas que estão aqui, que estão apresentando diante do Senhor um tema, Pai, neste clamor por milagre, talvez uma libertação para com um dos seus familiares ou para si mesmo. Alabrai de canto, seja andarábias. Uriande calabrai de calachuri andarábia, talvez uma libertação para dentro do seu lar. Tem pessoas, tem vidas aqui, Senhor, que está apresentando a Ti, Pai, um tema do milagre em que este ou esta procura ser alcançada pelo Senhor. E talvez o tema do milagre que este procura, que esta procura, talvez seja uma porta de emprego. E lá em Apocalipse 3:7 o Senhor fala que abre porta que ninguém pode fechar. Mas nós sabemos também que o Senhor fecha a porta que ninguém abre, Deus amado. Se o tema for a vida financeira desta mulher ou deste homem, entra com o socorro do Senhor. Alabraia Shúria, canto, sede andarábia. Uriante queia, canto, rebia shúria, mande rai de calachúria. Entra com o socorro do Senhor, Deus amado. Alabrai de canto, rebia shúria, andarábias. E de calaia shúrias, de canto, sede andarábias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Talvez eu oro com pessoas, Pai, que está enferma. E o milagre que esta procura em Ti, Senhor, seja uma cura de uma enfermidade, de suas dores. Talvez eu oro com pessoas que aqui, Senhor, está precisando que o Senhor venha pelejar por um dos seus, aquela que o adversário está controlando, como aqueles bonecos de ventríloco, Senhor amado. Vidas que talvez estão sendo vítimas de obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria. Pessoas que são vítimas até de palavras de maldição contra si ou contra a sua família, contra a sua casa. Deus, nós estamos pelejando como o Senhor nos ensina a pelejar contra as ordens espirituais malignas, Pai, que é através da oração. Essa é a ferramenta que nós temos para pelejar, Senhor amado. Alabrachuri andarábia. E é por isso que nós estamos aqui nesta grande campanha de oração e adoração por milagres. Porque nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus de milagre. Assim como Elias estava crendo que Tu és um Deus que responde com o tema apresentado. E o tema que Elias apresentou na oração dele foi fogo. E a Bíblia vai dizer que o fogo desce da glória e consome aquele holocausto. O tema que nós apresentamos neste canal de adoração é milagre. E vidas já foram alcançadas, Pai, com feitos e milagres sobrenaturais da glória. Eu creio que tem milagre do Deus da glória para a vida desta mulher. Rabacalabaia Candarábia. Eu creio que tem milagre do Deus Criador dos céus e da terra para a vida, para a história deste homem, porque creio que eu oro, é porque creio que eu te adoro, Senhor, na beleza da sua santidade. Portanto, eu peço a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, vai contemplando cada clamor, a cada adoração, a cada vida, com o milagre que este espera ser alcançado pelo Senhor, na vida dele, com o milagre que esta espera ser alcançada por Ti, Deus da glória, na vida, na história dela, Pai. Tu és um Deus de resposta. Quando eu medito na sacrossanta palavra do Senhor, eu vou ver de Gênesis, Apocalipse, os antigos adorando e vivenciando por parte do Deus Criador dos céus e da terra milagres sobrenaturais da glória. Quando eu medito no livro de Êxodo, lá eu vejo Moisés adorando ao Deus Criador dos céus e da terra naquele deserto. E Tu és, Senhor amado, aquele que abre um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. Eu não sei qual é, Senhor, o mar que parou, está tentando parar esta mulher que está aqui. Eu não sei qual o mar que parou, está tentando parar este homem que está aqui neste canal de adoração. Talvez um mar de frustrações, talvez um mar de tristeza que está no coração deste ou desta que aqui se encontra. Labacala Shuri Andarábia, Riande Keia Candaraio.
Talvez um mar de problemas, Pai, porque tem pessoas que entram num problema, sai de um problema, entra no outro, sai de uma luta, entra na outra. Rabacai de canto, rebiandarábia. Em Jeremias capítulo de número 33, verso de número 3, o Senhor falou para o teu servo, o Senhor da glória, Jeremias: clama-me e respondar-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ramai de calachuri andarábia. Talvez eu esteja orando com esta que indaga a dizer assim, talvez eu esteja orando com este que indaga a dizer assim: Senhor, o que tem sido feito das novidades do Senhor na minha vida, novidades essas que o Senhor prometera a Jeremias que se clamasse, viveria novidade, e a novidade da glória será o testemunho desta mulher, a novidade da glória será o testemunho deste homem. Mas talvez eu esteja orando com pessoas, Senhor amado, que estão presas a um déjà vu de problemas, a um déjà vu de lutas, Pai. Sai de uma luta, entra na outra, sai de um problema, entra no outro, e talvez esta tenha indagado a dizer: Deus, eu tenho presenciado pessoas que indagaram a dizer, que vivenciaram milagre, mas na minha vida ainda não aconteceu, na minha história ainda não aconteceu. E o Deus que nós adoramos é um Deus que não faz acepção de pessoa, assim como o Senhor alcançou aos próximos, as próximas, com feitos e milagres sobrenatural da glória. Eu creio que se o Senhor trouxe esta mulher neste lugar, eu creio que se o Senhor trouxe este homem neste lugar, é porque o Senhor tem um milagre na vida dele, o Senhor tem um milagre na vida dela. Portanto, nesta corrente de oração e adoração por milagre, eu apresento agora ao Senhor a este que aqui se encontra, Deus da glória. Eu apresento agora ao Senhor a esta que aqui se encontra, Deus amado. Rabai de canto, rebiandarábia, uriande keia canda ramanda yakandaraio. Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus do sobrenatural da glória. Oriente que anda ramanda yakandaraia. Socorre, Pai, vidas, socorre adoradores, Pai. Senhor, foi o seu Filho amado Jesus que nos ensinou, quando ele estava ensinando ali os discípulos, o poder de resposta que tem a oração. Então Jesus olha para os discípulos e orientando-os, o poder de resposta que tem a nossa oração ao Deus da glória. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo, em meu nome recebereis. Jesus, ele poderia limitar milagres e dizer: olha, se pedires alguma coisa ao meu Pai em oração, em meu nome, alguma coisa vos será concedida. Mas Jesus, ele dizia: tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo, em meu nome recebereis. Tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo, em meu nome recebereis. Oriande calabrai de calachuri andarábia. Eu não sei, Senhor amado, o que esta mulher pede, Senhor amado, a ti em oração. Arablachuri andarábia. Uriande keia cando rebiandaraia. Eu não sei o que este homem pede a ti, Deus amado, para que possa vivenciar por parte do Senhor na vida dele, em forma de milagre. Mas eu sei que tu és um Deus de milagre, eu sei que tu és um Deus de sinais, eu sei que tu és um Deus de maravilha, eu sei que tu és um Deus do sobrenatural da glória. Por isso eu peço, Pai, entra com o milagre que este homem que o Senhor trouxe aqui precisa, espera vivenciar no Senhor na vida dele. Entra com o milagre que esta mulher que o Senhor as trouxe aqui espera, anseia, almeja vivenciar por parte do Senhor na vida dela. Ramante calai de calachuri andarábia, uriande keia candaraio. Oraplachúria canto rebiachuri andarábia, araplachuri ando remandai de calachuri andarábia. Quando eu medito na sacrossanta palavra do Deus da glória, lá no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo de número 20, no seu verso 15, eu vejo Josafá, rei de Judá, de joelho, adorando a quem estamos adorando agora. E o Senhor Deus amado é aquele que levanta no meio dos adoradores um profeta de nome Jaziel, e ele aponta o dedo de profeta para Josafá, rei de Judá, e dizendo assim aos mesmos: Alabacalachuri andarábia, credes, Josafá, credes no Senhor dos exércitos e sereis salvos, Josafá, credes nos profetas do Senhor e prosperareis. Assim te diz o Senhor da glória: nesta peleja tu não tereis que pelejar, Josafá, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. O Senhor tomou a peleja de Josafá. Em 2 Crônicas
Jeremias 20:15, quando adorava ao Senhor: Deus, eu não sei qual é a luta que esta mulher que aqui se encontra está passando, em qual área da vida dela ela passa por esta luta. Deus, eu não sei qual é a luta que este homem que aqui se encontra está passando, nem que área da vida dele ele está atravessando esta luta, mas assim como o Senhor tomara a peleja de Josafá e deu vitória, vai tomando a peleja que este homem passa, vai tomando a peleja de calabrande raia candarábia, uriande keia cando repia shuriando araio, ramante cai de calashuriando arábia, uriande calablaia canto repla shuriando araia. Entra com socorro, Pai, entra com o socorro do Senhor na vida desta mulher. O rablai de calashuriando arábia. Entra com o socorro do Senhor na vida deste homem. Oriente calabrai de calashuri andarábia. Socorre vidas, Pai. Socorre adoradores, adoradoras, Pai, que estão nesta corrente de oração unindo a sua fé com a nossa. Senhor, eu apresento ao Senhor neste canal de adoração. Eu apresento a Ti, Deus da glória, neste canal de clamor, vidas que estão no exercício da sua fé. Ainda que tenha aquele, aquela que indaga dizer assim: mas eu não participo da corrente de oração porque eu não sei orar. Mas não há aquele ou aquela que saiba orar, pois a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo do Deus da glória quem pega as nossas orações. É o Espírito Santo do Senhor que diz que leva ao Rei da glória. É o Espírito Santo do Senhor que a palavra do Senhor narra que pega as nossas causas. Senhor da glória, da maneira desta mulher, ela está te adorando agora. Da maneira deste homem, ele está te adorando agora. Da maneira desta mulher ou deste homem, ele ou ela está no exercício da sua fé. Deus, por isso eu peço ao Senhor: entra com o socorro do Senhor na vida dela. Entra com o socorro do Senhor na vida dele. Socorro que este procura vivenciar no Senhor. Isaías capítulo de número 59, verso 1 diz que o ouvido do Senhor não está gravado para que o Deus da glória não possa nos ouvir, e nem os seus braços estão encolhidos para que o Senhor não possa nos alcançar ou abençoar. Mas muitas das vezes são as nossas atitudes, são elas que nos distanciam do Senhor, são elas que nos distanciam do favor de Deus na nossa vida. Senhor, eu quero entregar em Tuas mãos Neide Sena, Pai. Eu quero entregar em Suas mãos a causa da mesma, a petição da mesma alcance, com alcances e feitos sobrenaturais da glória, com o que ela veio pedir ao Senhor, o que ela veio pedir por parte do Senhor na vida dela. Eu apresento ao Senhor Edmeire Oliveira, Pai amado. Eu quero apresentar ao Senhor Edilânia, Senhor da glória. Eu quero apresentar ao Senhor, Deus amado, irmã Andri, Aldimar, Karina Silva, Adriano, Deus da glória. Ah, Senhor amado, Cibele, Tassiane, Pai. Ah, Senhor, nossa irmã Joyce Janine, GDI Xavier, Jaqueline, que também está aqui. Senhor da glória, Delina Florine, Maria Solange, Senhor da glória, Flávia Neto, Senhor amado, Eliana, Luísa Souza, Senhor amado, Juliana, Valdelúcia, Tayane, Senhor amado, cada vida, José Brito, Senhor amado, cada vida, Tatiane, cada vida, cada adorador, cada adoradora que, ao unirem a sua fé com a nossa, estão aqui provocando o seu milagre através da adoração. Entra com o milagre que esse adorador veio procurar em Ti. Senhor, foi Seu Filho amado Jesus que disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus da glória, em oração crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. Foi Seu Filho amado Jesus que disse que tudo que nós pedíssemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. Tudo que nós pedíssemos em oração, estou pedindo ao Senhor o favor do Senhor em forma de milagres na vida deste homem, o favor do Senhor em forma de milagres na vida desta mulher. Alcance-a com o milagre que esta procura em Ti vivenciar. Alcança-os com o milagre que este procura vivenciar por parte do Senhor na vida dele. Pai, Tu és um Deus de milagre. Pai, Tu és um Deus de sinais e maravilhas. Pai, Tu és um Deus do sobrenatural da glória, Pai. Talvez eu esteja orando com pessoas que apresentam temas variados às suas petições, mas o clamor é o único Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus de milagres, sinais e maravilha, ao Deus do sobrenatural da glória,
Talvez eu esteja orando com pessoas que têm causa na justiça, causas há meses na justiça sem nenhum parecer do advogado ou juiz, causas há anos na justiça sem nenhum parecer do advogado ou juiz. Julga a causa desta mulher ou deste homem da vitória. Entra com o socorro do Senhor na vida dela. Entra com o socorro do Senhor na vida dele, Pai. Pessoas que indagam seus próximos a dizer certamente que a minha causa está ou será arquivada e por isso eu não tenho nenhum parecer do advogado ou juiz. Vidas que indagam a dizer, Senhor da glória, que já não tem mais uma expectativa boa, porque há muito tempo a sua causa está na justiça, e talvez o advogado juiz já tenha até esquecido deste ou desta ou da causa do mesmo, da mesma, mas o Deus que nós adoramos, o Deus que nós oramos é um Deus que frisa em suas palavras a dizer que, ainda que o homem venha se esquecer de nós na face da terra, todavia, o Senhor dos exércitos jamais se esquecerá de nós, o Senhor dos exércitos jamais se esquecerá de nossas causas. Portanto, eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, se neste canal de adoração tenha vidas, tenha adoradores, adoradoras com causa na justiça, Pai, como nosso irmão Gedeí Xavier, que também tem uma causa na justiça, como a nossa irmã Joyce Janine, que também tem uma causa na justiça. Deus, se nesse canal de adoração tenha vidas além dos nossos irmãos e irmãs que nós apresentamos que tem causa na justiça, Pai, entra nesta causa com grande poder e glória, Senhor da glória, autor de nossa fé. Desde 2022 aos tempos atuais tivemos inúmeros relatos de vitórias sobre causa na justiça, inúmeros relatos de vitórias e milagres em temas diversificados, e a minha Bíblia não narra dizendo que o Senhor começa uma excelente obra e deixa pela metade, mas ao contrário, a sua palavra vai dizer, Deus da glória, aquele que começou a excelente obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade, Ele é fiel para dar continuidade, Pai, a sua palavra vai dizer que Tu és fiel para dar continuidade, Pai. Rebiante calabrande reia candarábia, uriande cai de calachuri andarábia, uriande calabrai de calachuri andaraio, arrablachuri ando remandaia candarábia. Oriande calabrai de calachuriando remandai de candaraio. Deus criador dos céus e da terra, Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus do sobrenatural da glória, entra com o milagre do Senhor, Pai, entra com o milagre do Senhor, Deus amado, entra na causa desta mulher que está na justiça, entra na causa deste homem que está na justiça, Pai, julga a causa da vitória, ramante calai de canto rebiandarábia, rabacala churiando remandaio, e de calamante reia canto repechuriandarábia. Entra na causa da justiça desta, Pai, entra na causa que está na justiça, Senhor amado, uriante que ando remandai de calachuriandarábia, em o nome do Senhor Jesus, Pai. O seu Filho amado Jesus, Ele orientando e apresentando ao Senhor como um juiz justo e que nos ama. Jesus, Ele olha para os discípulos e Ele falara aos discípulos a parábola do juiz iníquo, a dizer assim aos mesmos: havia um juiz em uma cidade iníquo, um juiz de coração duro, um homem que não temia ao Deus dos céus e nem a homens algum na face da terra, um juiz que naquela cidade jamais havia julgado causa alguma, mas nesta mesma cidade havia uma mulher que constantemente, ao avistar esse juiz, pedia-lhes dizendo: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. Mas esse juiz era um homem de coração duro, esse juiz era um homem iníquo, um homem que não temia aos Deus do céu nem a homens algum na face da terra, e naquela cidade jamais havia julgado causa alguma. E esse juiz, ele jamais havia julgado, mas esta mulher, mesmo diante da dificuldade, perseverava em sua petição, e toda vez que a mesma avistava esse juiz, pedia-lhe dizendo: entra com justiça na minha causa contra os meus inimigos. E na perseverança desta mulher, aquele juiz iníquo de coração duro disse assim: mulher, para que não me importunes, eu julgarei a sua causa. Deus, Criador dos céus e da terra, o seu Filho amado Jesus disse que aquele juiz iníquo de coração duro, ele julgou a causa daquela mulher na perseverança da mesma. Senhor da glória, o seu Filho amado Jesus disse que o Senhor certamente julgaria a nossa causa. Portanto, eu apresento ao Senhor a causa do nosso irmão Gedeí Xavier, eu apresento ao Senhor a causa, Deus amado, da nossa irmã Joyce Janine. Pai, foi seu Filho amado Jesus que disse que o Senhor que nos ama certamente julgaria a nossa causa. Foi o seu Filho amado Jesus que disse que se o juiz iníquo de coração duro, ele julgou a causa da mulher na perseverança da mesma, certamente o Senhor que nos ama há de julgar a nossa causa.
Olha, Senhor, a causa na justiça dos teus servos e serva, Pai. Arablachuri andaraia, rebiante calabraia candarábia. Se neste canal de adoração tem vidas, Pai, tem adoradora com causa na justiça, independente do tempo, Pai, eu acrescento o clamor por milagre, eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor. Julga esta causa e dá vitória para este. Julga esta causa, Deus amado, e dá vitória para esta, Deus amado. Se neste canal de adoração tenha vidas, adoradores, adoradoras, Rabacala Shuriandarábia, com causa na justiça, Senhor, foi o seu Filho amado Jesus que fez menção do seu amor para conosco ao resumir a parábola do juiz Inico, dizendo que o nosso Deus que nos ama certamente julgaria nossa causa. O juiz pode até não estar dando importância, o advogado pode até não se importar, mas é importante para o Senhor a causa desta mulher que está na justiça, é importante para o Senhor a causa deste homem que está na justiça, Senhor. Por isso eu apresento vidas, adoradores, adoradoras, que aqui tem causa na justiça, e eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, julga a causa deste da vitória, julga a causa deste da vitória, Ramante que ando, Rebiandarábia, talvez causa trabalhística deste ou desta, que tenha trabalhado há muitos anos na empresa, e até agora não recebeu o valor merecido como funcionário ou funcionária, Rabai de canto, Rebiandarábia, Uriande keia canto, Rebiandaraia, talvez eu oro, Pai, por processos que estão na justiça, Pai, vidas que processaram aquela que lhes causaram algum danos, seja danos morais, danos físicos, danos financeiros. Entra neste processo da vitória, talvez de benefícios sociais, como uma causa no INSS. Senhor amado, julga a causa deste e dá vitória ao mesmo. Julgue a causa desta, Deus amado, e dê vitória mesmo. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos também, Pai, área sentimental. Quantas pessoas com relacionamento abalado, vivendo de aparência, lares que deveriam ser o ninho do amor, têm se tornado uma verdadeira arena de guerra, de afronta, onde o casal dentro deste lar talvez está se degradando, se destruindo com palavras e talvez até com ações, onde esta mulher olha para o seu amado e indaga dizer: Senhor, o que foi feito do meu grande amor, como ele tem mudado. Onde este homem olha para sua amada e indaga dizer: Deus, o que tem sido feito do meu grande amor, como ela tem mudado. E nós sabemos que Tu és Deus de união e não de separação. Por isso eu apresento ao Senhor a vida sentimental desta mulher que está aqui. Eu apresento ao Senhor a vida sentimental deste homem que está aqui, Pai. Relacionamentos que estão abalados ou até destruídos, eu apresento em suas mãos e peço ao Senhor: entra na vida sentimental desta mulher com grande poder e glória. Entra na vida sentimental deste homem com grande poder e glória. Seja namoro, noivado ou casamento, eu apresento assim ao Senhor o relacionamento desta. Eu apresento a Ti, Deus da glória, o relacionamento deste. Relacionamentos que estão abalados, vivendo de fachada, ou talvez relacionamentos até que estão destruídos. Lembro-me com regozijo que 2022 foram 18 restituição sentimental. Em janeiro de 2023 já tivemos a revelação do Senhor que ia superar e superou esse número. Nós chegamos a 22 restituição sentimental. A Bíblia não narra os seus feitos a dizer que o Senhor começa uma excelente obra e deixa pela metade. Mas a sua palavra vai dizer assim: aquele que começou a boa, excelente obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade. A sua palavra vai dizer que o Senhor é fiel para continuar, Pai, esta grande obra de milagre. Alai de calachuri andarábia, uriandei que andorebiachuri andarai. O Senhor é fiel para continuar esta obra de milagre, Pai. O Senhor fez um milagre, Pai, em vidas, restaurando, e eu sei que o Senhor é Deus de amor e não de separação. A prova de que o Senhor é um Deus de amor está lá em João, capítulo de número 3, verso de número 16, onde diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor está na união e não na separação, não na contenda sentimental que está tendo no relacionamento desta mulher ou deste homem. E quando eu indago a falar sobre relacionamento, refiro-me a namoro, noivado, casamento. Deus, eu apresento ao Senhor a vida sentimental desta mulher. Eu apresento ao Senhor, Deus amado, a vida sentimental deste homem. Este relacionamento alcança Deus da glória, com alcances e feitos sobrenaturais da glória. Arablachúria, aramante que andorebi andarai.
Uriande que ando remandaio, decalai, decalachúrias. Entra com o socorro do Senhor. Entra com o socorro do Senhor, Deus amado. O nosso socorro está em Ti, Senhor amado. Socorre esse relacionamento que está destruído. Quantas e quantas das vezes, quando nós vamos fazer oração individual, nos deparamos ali: pastor, preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Quantas e quantas das vezes, quando nós fazemos a oração individual, nos deparamos ali: pastor, preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Senhor, quantos relacionamentos destruídos, ainda que tivemos relatos de restauração sentimental, mas o adversário trabalha incansavelmente para destruir relacionamento, porque ele é inteligente, ele não é tolo, ele sabe que quando ele toca em área sentimental, ele não destrói apenas uma vida, não apenas um casal, mas toda uma família, Senhor da glória. Senhor, e a sua palavra vai dizer que o adversário, ao nosso respeito, ele tem 3 intuitos: ele veio senão matar, roubar e destruir, e são inúmeros relacionamentos destruído. Deus, Criador dos céus e da terra, Efésios 6,13 diz: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. No livro de Efésios mostra o adversário como astuto, e astúcia vem de planejamento, vem de inteligência. Tola é quem subestima a inteligência do adversário. Pessoas que muitas das vezes estão passando por abalo sentimental e acham que é normal. Pessoas que estão passando momentos difíceis no seu relacionamento e muitas das vezes acham que é normal, e muitas das vezes pode ter a garra do adversário, porque o adversário não gosta de união. O adversário, ele sabe que quando ele toca em um relacionamento, ele destrói toda uma família, onde um filho, uma filha cresce sem o pai, sem a mãe. Oh Deus, Criador dos céus e da terra, e Tu és um Deus de união, Pai. Por isso eu apresento desde já, eu acrescento a corrente de oração e adoração por milagre. A vida sentimental deste que aqui se encontra, a vida sentimental desta que aqui se encontra, Deus de união, vai tocando, Pai, neste relacionamento com grande poder e glória. Oriande, calabrai, de calassuri, andarábia. E se porventura tem um relacionamento destruído, Pai, uma área sentimental destruída, entra com a restauração, entra com a restituição. Restituição esta que o Senhor alcançará ao teu servo Jó. Lá no livro de Jó, capítulo de número 42, nós vemos Jó orando, e o mesmo não orava nem por ele. A Bíblia vai dizer que Jó estava orando pelos seus inimigos, pelos seus amigos, quando Deus, a qual estamos adorando, restaurou todas as percas na história de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor alcançou todas as percas na história de Jó. E talvez este, Deus amado, talvez esta que une a fé dela ou dele com a nossa, esteja indagando a dizer: Deus, a única restauração que eu preciso na minha vida, a única restauração, restituição que eu preciso na minha história, é na área sentimental que não está bem, que está destruída. Senhor, foi várias áreas na vida de Jó que o Senhor restaurou. Foi várias áreas na história de Jó que o Senhor entrou com a restauração, que o Senhor entrou com a restituição. Decalabrande, rai, decalachuri, andarábia. Deus, nós acrescentamos a corrente de oração e adoração por milagre. Um pedido ao Senhor pelo milagre da restauração, pelo milagre da restituição sentimental. Assim como houve milagre, Pai, do que Jó havia perdido, o Senhor restaurou. Entra com a restauração na história sentimental desta mulher. Entra com a restauração na história sentimental deste homem, Senhor amado. Rabante, calai, de calachuri, andarábia. Olha aí, Senhor, a vida sentimental da Maria Solange. Oriente, calabrai, de calachuri, andarábia. Olha aí, Senhor amado, a vida sentimental da tua serva, Pai. Eu entrego em tuas mãos, Senhor amado, a vida sentimental da Lucinalva Guerra. Entra com grande poder e glória e restaura, Senhor amado, assim como o Senhor restaurou as percas na história de Jó, assim como o Senhor alcançou a oração de Jó, alcança por misericórdia a nossa oração. Oriande canto rebi andarábia, oriande caia candarábia. O Senhor ouviu quando Jó estava orando. Quando eu medito em Jó 42, eu vejo Jó orando, e eu vejo o Senhor ouvindo a oração de Jó e entrando com restauração das percas na história de Jó. Entra com a restauração, Senhor, eu te peço humilde e gentilmente. Entra com a restituição, Deus da glória. Alabrachuri, andarábia. Entra com a restituição, Deus Criador dos céus e da terra.
Oriande calai de canto rebiandarábia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, olha quantas terras sentimentais destruídas. E quando eu indago-me a dizer nesta oração a respeito de terras sentimentais destruídas, eu me refiro ao coração desta mulher, ao coração deste homem que amarga a dor da solidão, a dor do abandono por ter muitas das vezes agradado a pessoa amada e não foi o suficiente, e por isso hoje amarga a dor do abandono, a dor da solidão, está com seu coração destruído. Ramante que anto rebiandarábia, Uriande cai de calachuriandaraia, Uriande calabraia candarábia. Eu apresento ao Senhor nesta corrente de oração a vida sentimental desta mulher. Oh, de calachuriandaraia, eu apresento ao Senhor a vida sentimental da nossa Jéssica, Senhor amado. Alabacalachuriandaraia, Uriande que anto rebiachuriandarábia. Deus de milagres, sinais e maravilha, Deus do sobrenatural da glória. E assim como a irmã Jéssica, Senhor amado, muitas vidas que estão aqui como coluna do seu relacionamento estão aqui, Alabacalachuriandarábia, nesta campanha de oração, Pai. Senhor, foi seu Filho amado Jesus que disse que tudo que nós pedíssemos ao Deus Criador dos céus e da terra, em oração crendo, em nome do Senhor Jesus nós receberemos. Senhor da glória, Jesus não colocou limite de milagre, mas Ele disse: tudo que pedires ao meu Pai em oração crendo, em meu nome recebereis. Tudo que pedires ao meu Pai, em oração crendo, em meu nome recebereis. Oh Senhor, nós pedimos o favor do Senhor para a vida desta mulher. Nós pedimos o favor do Senhor, Pai, para a vida deste homem, Senhor da glória. Entra com providência, Pai. Alabrachúria canto rebiandarábia, Uriande calabrai de calachuriandaraia. Pessoas que estão amargando a dor da solidão, Pai, com o coração ferido, com a sua terra sentimental ferida. Quando eu medito na sacrossanta palavra do Senhor, em 2 Crônicas, capítulo de número 7, vejo Salomão adorando ao Deus da glória. E a Bíblia vai dizer: e acabando, pois, Salomão de adorar, a glória do Senhor impacta o templo, de maneira que Salomão e os sacerdotes não conseguem colocar-se aos seus pés. Mas no verso de número 14 de 2 Crônicas 7, o próprio Deus da glória fala com a sua igreja, dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter a dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra que talvez precisa ser sarada é o coração desta mulher, Senhor. A terra que talvez precisa ser sarada, Deus da glória, é o coração deste homem que amarga a dor da solidão, do abandono, da ingratidão. Foi o Senhor que falou em 2 Crônicas 7,14 que o Senhor sararia a terra sentimental desta mulher. A terra sentimental deste homem, Senhor da glória, eu apresento em suas mãos. E eu peço o favor do Senhor. Alamai de canto, rebiandarábia, Uriande calachuriandaraios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero apresentar a Ti nesta corrente de oração, Pai, área da saúde. Pessoas que estão debilitada, enferma, Pai. Mas crê que o Senhor pode restaurar a saúde deste. Crer que o Senhor pode restaurar a saúde desta, jogando por terra toda a enfermidade, jogando por terra toda a dor, Pai. Deus amado, eu entrego em suas mãos pessoas que estão aqui, Pai amado, mas não está bem de saúde. Pessoas que creem que o Senhor pode restaurar a saúde deste ou desta, Pai amado. E havia entre os profetas maiores um profeta de nome Isaías. Isaías fora um dos profetas maiores porque profetizara escatologicamente, não apenas o que acontecia naquela época, mas o que iria acontecer. Isaías fora conhecido como profeta messiânico porque profetizara a chegada do Messias bem antes de acontecer. Mas entre as profecias lindas do profeta Isaías, há uma que me chama a atenção quando ele narra o Senhor Jesus na cruz do Calvário. E ele dizia assim: ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores. Ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus, é segundo a profecia do profeta Isaías, que diz que Jesus já levou e venceu toda dor, toda enfermidade. É dentro do contexto da profecia do profeta Isaías que eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, se neste canal de adoração, Senhor amado, Senhor amado, se neste canal de adoração tem pessoas aqui que está enfermo, se neste canal de adoração tem pessoas aqui que esteja talvez enferma, Pai, sentindo dores, onde estiver alojada a dor que incomoda esta mulher, vai tocando agora com toque de cura. Onde estiver alojada a dor que incomoda este homem, Rei da glória, autor de nossa fé, toca agora com toque de cura sobre essas dores. Alabacalaxuriacandarábia, dores de cabeça, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já venceu toda a dor na cruz do Calvário. Dores na coluna, vai saindo agora do corpo desta pessoa. Dores nos braços, vai saindo agora. Jesus já te venceu na cruz do Calvário. Dores nas pernas, vai saindo agora. Jesus, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Se esta mulher ou este homem crê que o Senhor amado pode restaurar a saúde da mesma, do mesmo, eu também creio, Pai, e apresento a nossa fé nesta oração agora, e pedimos humilde e gentilmente ao Senhor que converta a nossa fé em cura, em milagres, Senhor da glória, para a honra e para a glória do seu nome. E quando eu indago-me a falar para a honra e para a glória do seu nome, porque foi esse o ensinamento que Jesus falou a respeito dos milagres, da cura. Jesus, ele falou que a cura haveria de acontecer para a glória do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele disse que cura sobre enfermo e enferma haveria de acontecer para que vidas venham ver a glória do Senhor. Pastor, mas aonde está escrito isso? Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, verso 1 em diante, lá estava Jesus a fazer a obra junto com os discípulos. Agora os discípulos avistam um homem enfermo e, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, pergunta-lhes dizendo: Mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, a enfermidade deste homem ocasionou por causa dos seus pecados, ou foram seus pais quem pecaram e aí ocasionou a consequência na enfermidade do filho? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo desta maneira, mas há enfermidades que são permissivas pelo meu Pai, para a manifestação da sua glória, segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, a enfermidade, Senhor, que o Senhor até permite que aconteça, alcança vidas, para que a mesma no exercício da sua fé venha alcançar a cura, venha alcançar o milagre da restauração da saúde, para a honra e para a glória do Deus poderoso. Não é para a honra e para a glória deste canal de adoração, não é para a honra e para a glória do pastor que ora com vidas e por vidas, não é para a honra e para a glória do nosso ministério no Rio de Janeiro, mas é para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Por isso eu apresento ao Senhor, Pai amado, Senhor amado, a enfermidade, Pai, desta mulher, a enfermidade deste homem. Eu peço humilde e gentilmente ao Espírito Santo do Deus da glória, toca de dentro para fora, com toque de cura, jogando por terra toda a enfermidade, jogando por terra todas as dores. Toca de dentro para fora, Senhor, e vai queimando essa infecção que incomoda esta pessoa. Olha, Senhor, vai limpando essa infecção de dentro desta pessoa, Senhor da glória. Entra com providência, Senhor amado, vai jogando por terra, Pai, essa enfermidade, vai jogando por terra, Senhor amado, Senhor, essas dores, para a honra e para a glória do seu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que já venceu toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus, aquele que já levou na cruz do Calvário todas as nossas dores. É que eu peço ao Deus Criador dos céus e da terra, é que eu peço ao Deus de milagres, sinais e maravilha, em o nome do Senhor Jesus. Entra com a cura que esta mulher procura em Ti, Senhor. Entra com a cura que este homem procura no Senhor, na vida dele. Deus amado, vai limpando este nódulo, Pai. Vai limpando esse cisto, Deus amado. Vai jogando por terra, Pai, toda a enfermidade. Vai jogando por terra toda a dor, Pai. Alabante, cai de canto, rebiandarábia. Uriande, keia, canto, rebiachuri, andaraia. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai jogando por terra, Pai. É para a honra e para a glória do Seu nome. Vai limpando esse cisto de dentro desta pessoa.
pessoa. Vai limpando, Pai, essa infecção de dentro desta pessoa. Vai limpando e repreendendo, Pai, vai jogando por terra essa inflamação, Pai amado, este nódulo para a honra e para a glória do seu nome. Vai limpando esse cisto, vai limpando esse câncer, Deus da glória. Deus vai queimando e jogando por terra essa diabetes, Deus da glória. Oriande calabrai de candarábia, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai entrando com a cura, Senhor amado, que esta mulher procura em Ti na vida dela. Vai entrando, Deus da glória, com a cura que este homem procura vivenciar por parte do Senhor na vida dele, Senhor da glória, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Talvez eu esteja orando com vidas e por vidas que estão aqui e estão representando a um dos seus, que talvez esteja distante e talvez até em um leito de um hospital. Talvez eu oro, Senhor amado, com um pai, uma mãe que pede ao Deus da glória pela cura do seu filho ou filha. Ah, Senhor amado, que está enfermo ou enferma. Talvez eu oro, Pai, com um filho, uma filha que pede ao Deus da glória pela cura do seu pai e sua mãe, que está debilitada, Deus amado. Talvez eu esteja orando com um neto, uma neta que pede ao Deus, Criador dos céus e da terra, pela cura do seu avô, da sua avó. Oh, Rabai de Kalashuri Andarápia. Talvez eu oro com pessoas que estão representando aquela, Pai, que talvez esteja até num leito do hospital, Pai amado. E quando eu oro com vidas que estão aqui representando a um dos seus, ao meu entender, Pai, eu lembro-me, Pai, das palavras maravilhosas do Senhor citada em Salmo 91. E entre as palavras lindas e maravilhosas do Senhor de Salmo 91, há uma que me chama a atenção, quando diz que o Senhor, o nosso Deus, dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Ordens essas que o Senhor dará. O Senhor, e foi vista no sonho de Jacó, Gênesis capítulo de número 22, quando Jacó viu, teve um sonho com a escada, descia do céu à terra. O Deus da glória estava em pé acima daquela escada, e os anjos subiam e desciam sobre aquela escada. Jacó viu nitidamente o Senhor dando ordens a anjos, Senhor amado, ao nosso respeito. Por isso, Pai amado, dentro do contexto da sua palavra, eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, dê ordem a um anjo portando em suas mãos a cura e toca na vida deste ou desta que está enfermo, onde quer que esteja, ainda que seja em um leito do hospital, Senhor amado. Toca com toque de cura, joga por terra toda dor, joga por terra toda enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Vai queimando todo o mal, alabacanto, rebiandará, vai jogando por terra toda a enfermidade, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Deus de milagres, Deus de cura, Deus do sobrenatural da glória, ainda que seja no leito do hospital, envia um anjo, Pai, aonde essa mulher está e cura ela, aonde este homem esteja e cura ele, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Criador dos céus e da terra, também quero apresentar ao Senhor vidas que aqui se encontram, vidas que têm a sua causa, Pai, vidas que têm as suas petições a apresentar ao Senhor, para que, Senhor da glória, a petição deste ou desta não limita-se apenas ao meu ler e entender, mas eu peço humilde e gentilmente ao Senhor, para que cada um dos temas, Senhor amado, neste canal de adoração, venha se converter em milagre, Pai, para que cada um dos pedidos de oração venha se converter em testemunho, Senhor da glória, porque não estamos clamando a Baal, mas estamos clamando a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Deus, olha aí, Senhor, cada um dos pedidos de oração que muitas das vezes nós lemos e até levamos ao Monte das Oliveiras, Pai. Nossa irmã Joyce que pede oração, Deus amado, por todas as áreas da vida da Joyce, Senhor amado, entra em todas as áreas da vida da Joyce, entra com o socorro do Senhor, Pai, alcançando também, Senhor Augusto, que pede por uma porta de emprego. Senhor, em Apocalipse, o Senhor diz que abre porta que ninguém fecha, Pai. Olha, Senhor Augusto está procurando no Senhor uma porta de emprego. A nossa irmã Jorge que procura no Senhor pela área financeira dela, providência do Senhor. Também apresenta ao Senhor os filhos da nossa irmã Maria Solange, o Wellington e Pedro Henrique, Deus da glória. Ah, Senhor amado, Tassiane que pede por todas as áreas da vida dela, eu apresento ao Senhor, Deus amado. Ah, Senhor amado, uma libertação na área familiar. Adriano também que pede o socorro do Senhor na área familiar. Ah, Senhor, a nossa irmã, Senhor, que pede pela restituição sentimental, Senhor Luciano
Rocinalva, Pai. Com João Maria, libertação de pensamentos e atitude errada do mesmo, Senhor. Os filhos, os netos da Neide Sena também apresenta ao Senhor. Quero apresentar ao Senhor, Pai, o esposo da nossa irmã Dorana, Pai, e a área familiar da tua serva, Pai. Maria Solange, que pede por todas as áreas da vida dela, também entrega em tuas mãos, Deus da glória. Entrega em tuas mãos o Maxwell, Pai. A área familiar do teu servo, Pai, entra com grande poder e glória. Na área familiar do teu servo, Pai, entra com socorro na área familiar, Senhor amado. Nossa irmã Cibele, que pede o socorro do Senhor na área da saúde dela, Senhor da glória. Vai tocando com toque de cura de toda enfermidade, de toda dor. Apresenta ao Senhor a vida sentimental da Deus Irene, também Deus da glória. Entra com o socorro do Senhor na área sentimental. Maria Solange, que pede pela restauração, Senhor amado. Adélia, que pede pelos filhos e netos, também apresenta ao Senhor, Deus da glória. Entra com providência, Senhor amado. Entra com socorro do Senhor, Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória. Quero apresentar ao Senhor, Pai amado, Vinícius, Senhor amado, que pede pela cura, Senhor amado. Entra com providência, Senhor amado. Entra com providência na vida da nossa irmã Lisiane, que pede por todas as áreas também. Entra com socorro do Senhor, Pai. Davi, ele dizia assim: o meu socorro vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Lucinava, que pede pelos filhos, os netos, também entrega em tuas mãos, Senhor amado. Jaciara, que pede oração, Senhor amado, pelo marido, Senhor da glória. Entra com providência, Pai, alcançando em nome do Senhor Jesus, Senhor amado. Marido de nome Ícaro, Senhor amado, Sara, que pede oração pela saúde dela, Pai. Vai jogando por terra toda a enfermidade, vai jogando por terra todas as dores, Pai, em nome do Senhor Jesus. Confirma a cura, Pai, no Senhor. Joga por terra todo o mal, Senhor da glória. Jaciara, que pede oração também pela vida dela. Senhor, eu creio no poder da oração, porque a nossa oração é direcionada, a nossa oração é designada àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Somente o Senhor tem poder de curar, somente o Senhor tem poder de libertar, somente o Senhor tem poder de transformar histórias e situações, Senhor amado. Por isso eu entrego em suas mãos cada vida, Pai. Ah, Senhor amado, cada vida, Pai, que une a sua fé com a nossa. Maristela, que pede pela área da saúde dela também, Pai. Vai jogando por terra toda a enfermidade, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, Tu és um Deus de milagre, Senhor, Tu és um Deus de maravilha, Pai. Entra com o socorro do Senhor, assim como Davi dizia: o meu socorro vem do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Entra com o socorro do Senhor, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que todos os nossos irmãos e irmãs já deixaram o seu pedido de oração, né? Eu creio que todos os irmãos e irmãs estão aqui, já deixaram os seus pedidos de oração. Obrigado, irmão Maxwell. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Gente, a gente não consegue chegar a 15k, né? Nessa transmissão aqui embaixo a gente já está com 40k. Só que nessa daqui de cima a gente não consegue chegar a 15k. Tamanho a falta de apoio que muitas das vezes nós atravessamos, né? Tamanho a falta de apoio que muitas das vezes nós atravessamos, né? Mas eu agradeço a Deus aos que apoiam, né? A gente não olha aquelas que não apoiam, mas a gente olha aqueles que somam conosco com o Tec-Tec na telinha, que cada vez que você dá um Tec-Tec na telinha, você está evangelizando, fazendo a live alcançar mais vidas, né? Nessa plataforma aqui é bastão, né? Obrigado, irmã Neide Sena, obrigado, Dorano, obrigado, Aldimar, obrigado, Maxwell, Andressa, Adriano, Maristela, Augusto, Jaqueline, Karina, Tassiane, Cibele, Rosivânia, Lisiane, Deusiene, Rony. Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor da glória venha retribuir em forma de bênçãos, que o Senhor da glória venha retribuir em forma de milagres, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? GDI Xavier, não sei porque não tá aparecendo o nome dele, mas eu sei que ele é o top 1, né? Deve ter bugado, mas eu sei que ele é o top 1. Muito obrigado, GDI Xavier. Você com certeza é bênção de Deus para o nosso ministério. Inclusive, irmão GDI Xavier, eu não consegui filmar, tá, o evento das crianças, mas tá lá no nosso canal. Agradeço muito a Deus pela sua vida, tá, meu irmão? Tá lá no nosso canal, tá? Provocando Milagre na Adoração, eu consegui gravar um pouquinho, tá? Eu consegui gravar um pouquinho
do evento para as crianças aqui na nossa rua, e conseguimos fazer também lá, tá? Então nós temos né? Conseguimos gravar, não é quem viu, a gente conseguiu gravar as criancinhas agradecendo, né? Conseguimos gravar as criancinhas agradecendo. Obrigado, irmã Jaqueline, também, né? Conseguimos gravar as criancinhas agradecendo também, muito fofo, gente, aquelas crianças. A Maria Solange disse que viu, ela viu as criancinhas agradecendo.